CEO milionário salva o filho de uma costureira humilde. Quando vê que a criança é idêntica a ele, pergunta e a resposta o deixa completamente chocado. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O som da máquina de costura enchia o pequeno ateliê no Brás, um canto apertado de São Paulo, onde Fernanda Silva, ou Nanda, como todo mundo a chamava, passava os dias. Aos 28 anos, ela tinha as mãos calejadas de tanto manejar agulhas e linhas, mas os olhos ainda brilhavam com um sonho que ninguém parecia entender. O espaço era simples. Uma mesa de madeira cheia de riscos, rolos de tecido empilhados, num canto e uma janela que deixava entrar o barulho da rua. No chão, Léo, seu filho de 5 anos, empurrava um carrinho de brinquedo, fazendo barulhinhos com a boca enquanto as rodinhas giravam. Nanda parou a máquina por um segundo, limpando o suor da testa com o braço. Olhou para Léo, os cabelos pretos bagunçados caindo sobre os olhos grandes, e sentiu um aperto no peito. Ele era tudo o que tinha, tudo o que restava de um tempo que ela tentava esquecer, mas que insistia em voltar à tona. 6 anos antes, ela conheceu Min Ho Park num curso de moda no centro da cidade. Ele era um coreano de 20 e poucos anos, com um sorriso tímido e um jeito de falar que misturava curiosidade com sotaque. Foram semanas intensas. Passeios no Ibirapuera, conversas até tarde, o calor das mãos dele nas dela. Até que ele sumiu. Voltou para a Coreia sem um adeus, sem um número de telefone, sem nada. Meses depois, ela descobriu que estava grávida. Tentou encontrá-lo, mandou mensagens, ligou para um contato que ele deixou, mas era como gritar no vazio. Min-ho nunca respondeu. Mamãe, olha o carrinho. A voz de Léo a trouxe de volta. Ele levantou o brinquedo, os olhos brilhando de orgulho. Ela sorriu, fraco, mas sincero. Tá lindo, meu amor. Você é o melhor piloto que eu conheço. Léo riu e voltou a brincar, enquanto Nanda pegava uma peça de tecido azul para terminar um vestido. A cabeça dela ainda estava naquele passado. Não era só saudade, era raiva, confusão, um peso que carregava sozinha. Criar Léo sem pai não era fácil, mas ela dava um jeito, sempre dava, até que a porta do ateliê rangeu, e Dona Clara, sua mãe, entrou com aquele olhar de quem já vinha com o sermão pronto. Fernanda, eu trouxe o almoço para vocês, disse Clara, colocando uma marmita na mesa. Mas preciso falar com você. O seu Jorge, aquele comerciante da rua de cima, perguntou de novo se você não quer conhecer ele direito. Ele gosta de você, filha, e o Léo precisa de um pai. Nanda respirou fundo, largando a agulha. Mãe, eu já disse que não vou casar com um cara que eu nem conheço só porque ele tem dinheiro. Eu e o Léo estamos bem assim. Clara cruzou os braços. Bem, você ralando dia e noite nesse ateliê, sem tempo para nada, isso não é vida, Nanda. Pensa no menino. Eu penso no Léo o tempo todo. Nanda levantou a voz, mas logo baixou, olhando para o filho, que parou de brincar e a encarou com curiosidade. Desculpa, mãe, mas eu não quero depender de ninguém. Eu sei costurar, sei trabalhar, a gente vai ficar bem. Clara suspirou, balançando a cabeça. Você é teimosa, isso sim, mas eu só quero o seu bem, filha. Eu sei, respondeu Nanda mais calma. Obrigada pelo almoço. A mãe saiu e o silêncio voltou, quebrado só pelo barulho do carrinho de Léo. Nanda abriu a marmita. Arroz, feijão, um pedaço de frango, e chamou o filho para comer. Enquanto ele subia na cadeira, ela sentiu os olhos marejarem. Não era só a pressão da mãe, era o peso de tudo. O sonho de ser mais que uma costureira de bairro, a saudade de um amor que nunca explicou por que foi embora. A culpa de não dar a Léo o que ele merecia. Antes que pudesse se afundar mais nos pensamentos, a porta abriu de novo. Era seu Zé, um cliente fiel, segurando um papel nas mãos. Nanda trouxe uma coisa para você, disse ele, estendendo o convite.
É um evento de moda amanhã lá no centro. Leva suas coisas, menina. Você tem talento para mais que consertar calça de velho como eu. Ela pegou o papel hesitante. Não sei, seu Zé. Essas coisas são para gente grande, não para mim. Besteira, cortou ele. Você vai e mostra o que sabe fazer. Quem sabe não muda sua vida. Nanda olhou o convite, depois Léo, que mastigava o frango com as mãos sujas. Talvez fosse uma chance. Talvez fosse hora de arriscar. Ela guardou o papel no bolso do avental, sentindo um frio na barriga que não sabia explicar. Tá bem, disse por fim. Eu vou. O sol batia forte no asfalto do centro de São Paulo quando Nanda chegou ao evento de moda, segurando a mão de Léo com uma e carregando o vestido junino com a outra. O lugar era um galpão reformado, com paredes brancas e luzes penduradas, cheio de gente que parecia saída de revista. Ela ajeitou o cabelo preso num coque bagunçado, sentindo o coração acelerar. Não era o tipo de lugar onde uma costureira do Brás se sentia em casa. Léo puxou a mão dela, apontando para um carrinho de pipoca do outro lado do salão. Mamãe, posso pegar? Calma, meu amor. Deixa eu achar um canto pra gente primeiro, disse Nanda, procurando um espaço entre as pessoas. Ela abriu o saco plástico e pendurou o vestido num cabide que achou largado, os bordados coloridos brilhando sob as luzes. Era simples, mas tinha alma. Saía rodada, flores costuradas à mão, um pedaço de festa junina em forma de tecido. Foi aí que ele apareceu. Minho Park atravessou o salão com passos firmes, o terno escuro impecável, o cabelo preto penteado para trás. Nanda congelou. Era ele. O mesmo rosto, os mesmos olhos puxados que ela não conseguia esquecer. Só que agora ele parecia maior, mais sério, como se o tempo tivesse colocado um peso nos ombros dele. Ele parou na frente do vestido dela, inclinando a cabeça. Quem fez isso? Perguntou, a voz grave, com um sotaque leve que ela reconheceu. Na hora, Nanda engoliu em seco, o estômago revirando. Fui eu, respondeu baixo, quase esperando que ele olhasse para ela e lembrasse. Mas Minho só concordou, os olhos ainda no vestido. É bom, diferente. Você já trabalha com moda? Ele olhou para ela e por um segundo Nanda achou que viu algo estranho no rosto dele, como se ele estivesse confuso. Mas passou rápido. Não, eu só costuro em casa. No Brás, disse ela, apertando a mão de Léo sem perceber. É a primeira vez que mostro algo assim. Minho sorriu. Então você tem sorte. Eu sou o dono da Glória, uma marca, nova aqui no Brasil. Quero suas peças no meu próximo desfile. O que acha? Nanda piscou, sem acreditar. Sério? Nossa, eu nem sei o que dizer. Diga sim, respondeu ele, simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Me passa seu contato depois. A gente combina. Antes que ela pudesse responder, uma mulher se aproximou, os saltos batendo no chão como um aviso. Juliana Albuquerque, ou Ju, como Nanda descobriria depois, era alta, magra, com cabelo liso, caindo até os ombros e um vestido vermelho que gritava dinheiro. Ela passou o braço pelo de Minho, lançando um olhar duro para Nanda. Quem é essa, o amor? Perguntou Ju, a voz doce demais para ser verdade. Uma costureira que eu acabei de conhecer. Ela vai trabalhar com a gente, disse Minho. Tranquilo, mas Nanda viu os olhos dele ficarem mais frios, como se ele soubesse que Ju ia complicar. Costureira? Ju riu, olhando Nanda de cima a baixo. Que bonitinho. E esse menino aí é seu ajudante? Nanda sentiu o rosto esquentar, mas segurou a raiva por causa de Léo, que se escondeu atrás da perna dela. É meu filho, e eu não sou bonitinha, eu sou boa no que faço. Ju levantou uma sobrancelha, mas Minho cortou antes que ela pudesse responder. Ju, deixa ela em paz. O vestido é incrível. Você mesma disse que quer algo diferente pro desfile. Ju apertou os lábios, claramente irritada, mas deu de ombros. Tá bom, amor, você que manda. Ela se virou para Nanda, o sorriso falso ainda no rosto. Boa sorte, hein?
Nanda não respondeu, só assistiu enquanto Ju puxava Min-ho para longe, os dois sumindo na multidão. Ela respirou fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele não lembrava. 6 anos, um filho, e Min-ho olhava para ela como se fosse uma estranha, mas tinha algo ali, uma faísca nos olhos dele, como se uma parte perdida quisesse acordar. Mamãe, ele é legal? Perguntou Léo, puxando a barra da blusa dela. Nanda se abaixou, bagunçando o cabelo dele. Não sei, meu amor. Acho que a gente vai descobrir. De volta em casa, ela jogou a bolsa no sofá e caiu sentada, o convite de Min-ho girando na cabeça. Era uma chance de mudar tudo. Para ela, para Léo. Mas também era um risco, trabalhar com ele, fingir que não tinha um passado, que Léo não era dele. Ela olhou para o filho, agora deitado no tapete com o carrinho, e sentiu os olhos encherem d'água. O que eu faço com você, hein? Murmurou, mais para si mesma que para ele. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o número que Min-ho deixou, aceitando o trabalho. Não tinha como voltar atrás agora. O ateliê da Glória era um mundo diferente do canto apertado de Nanda no Brás. Mesas grandes, máquinas novas, tecido caro espalhado por aí. Tudo cheirava a oportunidade. Ela passava os dias ali agora, costurando com uma energia que não sentia há anos. Léo ficava com Dona Márcia, a vizinha de confiança, e Nanda corria para casa toda noite para buscar ele. Era cansativo, mas valia a pena. Pelo menos era o que ela dizia para si mesma enquanto enfiava a linha na agulha, os dedos já acostumados com o movimento. Min-ho aparecia de vez em quando, sempre com aquele terno escuro que parecia caro demais para um lugar cheio de alfinetes. Naquele dia, ele parou perto da mesa dela, segurando um café numa mão e olhando o vestido que ela estava ajustando. Era um modelo simples, mas com detalhes que ela inventou. Flores bordadas nas mangas, um toque de Brasil que ninguém pedia, mas que ela dava mesmo assim. Você tem um jeito único de fazer as coisas, disse ele, a voz calma, quase baixa demais para o barulho do ateliê. Onde aprendeu isso? Nanda levantou os olhos, um sorriso escapando sem querer. Sempre. Minha mãe acha que eu perco tempo, mas eu gosto. Ela riu baixo, um som curto que saiu mais fácil do que esperava, quase um alívio, depois de dias tensos. Min-ho ficou quieto por um segundo, os olhos fixos nela. Seu riso me lembra alguém, falou quase para si mesmo. Não sei quem. Nanda congelou, a agulha parada no ar. Alguém importante? Perguntou, tentando manter a voz firme. Talvez. Min-ho deu de ombros, mas tinha um vazio nos olhos dele, como se ele estivesse procurando algo que não achava. Às vezes sinto que esqueci coisas que não deveria. Ela abriu a boca para responder, mas a porta do ateliê bateu e Juliana entrou, os saltos ecoando como sempre. Nanda respirou fundo, já sabendo que a paz tinha acabado. Ju veio direto para a mesa, o sorriso falso esticado no rosto, e parou bem do lado de Min-ho. Amor! Você prometeu me levar para jantar hoje, disse ela, ignorando Nanda completamente. Depois virou para ela como se tivesse acabado de notar. Oi, costureirinha, ainda aqui? Nanda apertou os lábios, segurando a vontade de mandar ela embora. Trabalho aqui agora. Então sim, ainda aqui. Ju riu, aquele som agudo que irritava qualquer um. Que esforço, hein? Mãe solteira, ralando para sobreviver. Deve ser duro. Ju, para, cortou Min-ho, a voz firme. Ela é boa no que faz. Respeita isso. Nanda olhou para ele, surpresa. Ele estava defendendo ela? Ju cruzou os braços, claramente irritada, mas mudou de assunto, puxando Min-ho para falar do jantar. Enquanto os dois saíam, Nanda voltou para o vestido, as mãos tremendo um pouco. Ele não lembrava, mas agia como se ainda se importasse. Será que uma parte dele sabia? Naquela noite em casa, ela deitou no sofá depois de colocar Léo para dormir. O apartamento era pequeno, com paredes descascando e um cheiro de café velho que nunca saía. Ela pegou o celular pensando em tudo. Min-ho, o trabalho, o jeito que ele olhou para ela.
Enquanto rolava as fotos de Léo bebê, a porta abriu devagar. Era Dona Clara, a mãe dela, com uma cara que já dizia que vinha bronca. Fernanda, você tá se matando nesse trabalho novo, começou Clara sentando do lado dela. E pra quê? Pra ficar perto desse coreano rico que nem te conhece? Não é por ele, mãe, mentiu Nanda olhando pro chão. É pelo Léo. Quero dar uma vida melhor pra ele. Clara bufou sem acreditar. Seria melhor você ficar com o seu Jorge. Ele é um homem simples, mas te trata bem. Esse Min-ho, ele já te abandonou uma vez, filha. Nanda sentiu os olhos arderem. Ele não me largou. Ele foi embora. É diferente. É a mesma coisa no final. Retrucou Clara, a voz mais suave agora. Só não quero te ver quebrada de novo. Eu não vou quebrar, disse Nanda, quase gritando, mas segurou as lágrimas. Eu sei me virar. Clara ficou quieta. Depois se levantou e saiu, deixando o silêncio pesado. Nanda abraçou as pernas, pensando em Min-ho. Ele não lembrava, mas hoje tinha algo diferente. Um pedaço dele parecia querer voltar. E ela? Ela queria que ele lembrasse? Ou queria esquecer de vez? O celular vibrou. Uma mensagem dele, confirmando o horário do trabalho amanhã. Ela olhou para o nome na tela, o coração apertado, e guardou o aparelho. Não tinha resposta para isso ainda. O ateliê da Glória estava mais quieto naquela tarde. Nanda costurava um novo vestido, os dedos rápidos entre o tecido e a agulha. Mas a cabeça estava em outro lugar. Min-ho tinha aparecido mais cedo, como sempre fazia, e deixou um café na mesa dela com um sorriso que ela não conseguia decifrar. Ele não lembrava, mas cada vez que olhava para ela, parecia que algo dentro dele queria acordar. E isso a deixava confusa, com o coração na corda bamba entre esperança e medo. Enquanto ela ajustava uma costura, a porta do ateliê abriu com aquele clique alto dos saltos de Juliana. Nanda nem precisou olhar para saber quem era. O som já dizia tudo. Ju tinha passado os últimos dias rondando, jogando indiretas e sorrisos falsos, mas hoje ela parecia diferente. Mais tensa, mais perigosa. Nanda respirou fundo, tentando ignorar, mas Ju foi direto para ela, parando tão perto que dava para sentir o perfume caro. Oi, costureirinha, disse Ju, a voz doce demais, como veneno embrulhado em açúcar. Trouxe o Léo hoje? Ou deixou ele largado por aí de novo? Nanda levantou os olhos, o sangue subindo para o rosto. Ele tá com a vizinha. Como sempre, não preciso dar satisfação para você. Ju riu, cruzando os braços. Claro, você é tão independente, né? Mãe solteira, lutando sozinha. Deve ser exaustivo. Antes que Nanda pudesse responder, Min-ho entrou no ateliê, carregando uma pasta e parando ao ver as duas. O que está acontecendo aqui? Nada. Amor, disse Ju rápido, mudando o tom para algo mais leve. Só vim ver como a nossa estrela está se saindo. Ela é tão dedicada, né? Min-ho olhou para Nanda, depois para Ju e balançou a cabeça. Para de provocar ela, Ju. Ela está aqui para trabalhar, não para aguentar você. Nanda sentiu um calor no peito, surpresa com ele defendendo ela de novo. Ju apertou os lábios, claramente irritada, mas se virou para Min-ho com um sorriso forçado. Tá bom, amor, você que manda. Ela deu um passo para trás, mas antes de sair, lançou um olhar para Nanda que dizia mais que palavras. Isso não acabou. Quando a porta bateu atrás de Ju, Min-ho ficou ali, hesitando. Ele olhou para o vestido na mesa, depois para Nanda. Desculpa por ela, não sei por que ela tá assim. Tudo bem, mentiu Nanda, voltando para o trabalho para esconder o tremor nas mãos. Eu sei me virar com gente como ela. Ele concordou, mas não saiu. Em vez disso, se aproximou e pegou um pedaço de tecido que ela tinha deixado de lado. Você já pensou em fazer algo maior, tipo sua própria coleção? Nanda parou, surpresa. Às vezes, mas eu não tenho dinheiro para isso, só costuro o que me pedem. Você devia tentar, disse ele, a voz baixa, quase como se estivesse pensando alto. Você tem algo especial. Ela olhou para ele, o coração batendo forte.
Por um segundo quis contar tudo. Sobre Léo, sobre os 6 anos que ele perdeu. Mas o momento passou. E ela só sorriu, fraco. Quem sabe um dia. Min-ho ficou quieto, depois saiu, deixando o café esfriando. Na mesa, Nanda voltou para o vestido, mas a cabeça dela estava girando. Ele acreditava nela. Isso era mais do que ela esperava. Naquela noite, em casa, ela deu banho em Léo e o colocou para dormir, o barulho da rua entrando pela janela aberta. Ela caiu na cama, exausta, mas o sono não vinha. Tinha algo errado no jeito que Ju olhou para ela hoje. Era só paranoia, certo? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ju andava de um lado para o outro no apartamento chique dela, o celular na mão. Ela tinha contratado um cara, um sujeito meio estranho que conheceu por um amigo, para seguir Nanda. Ele mandou uma mensagem. Sabia onde Léo ficava durante o dia. Ju sorriu, os dedos apertando o telefone. Vamos ver quem ganha essa, costureirinha, murmurou ela sozinha no escuro. O plano estava pronto. Amanhã ela ia acertar Nanda onde mais doía. E Min-ho, ele ia ficar com ela, quer quisesse ou não. Nanda deixou Léo com Dona Márcia, como fazia todo dia, e foi para o trabalho com um peso no peito que não explicava. Ela costurava uma bainha, os dedos firmes na agulha, mas a cabeça estava inquieta. O jeito que Ju olhou para ela ontem não saía da memória. Um olhar frio, calculado, como se soubesse algo que Nanda não sabia. Min-ho apareceu pouco depois carregando 2 copos de café e um sorriso que parecia mais leve hoje. Ele colocou um na mesa dela, sentando numa cadeira ali perto. Dormiu bem? Perguntou, a voz calma, quase brincalhona. Nanda sorriu, tentando afastar o mau pressentimento. Mais ou menos. O Léo me acordou cedo querendo brincar de carrinho. Ele riu, um som baixo que fez o peito dela esquentar. Ele é esperto, né? Me lembra um pouco eu quando era pequeno, sempre correndo atrás de algo. Ela olhou para ele, o coração batendo mais rápido. Será que ele sentia? Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Min-ho inclinou a cabeça, como se tentasse lembrar de algo. Sabe, às vezes eu olho para você e sinto que já te conheço. É estranho. Nanda engoliu em seco, as mãos parando no tecido. Talvez a gente já tenha se cruzado por aí, disse, baixo, quase testando ele. Talvez, respondeu ele, mas o olhar ficou distante, perdido. Ela quis contar tudo ali mesmo, mas o momento passou e ele se levantou, voltando para o trabalho. Dele, o dia correu normal até o celular dela tocar por volta das 3 da tarde. Era Dona Márcia, a voz tremendo do outro lado. Nanda, o Léo, ele sumiu. Eu virei as costas por um segundo e quando vi, ele não estava mais aqui. O mundo de Nanda parou. Ela largou a agulha, o coração disparando. Como assim? Sumiu? Ele estava com você? Eu sei, filha. Eu sei. Dona Márcia parecia chorar. A polícia está vindo, mas você precisa vir para cá agora. Nanda desligou, as pernas moles, e correu para fora do ateliê sem nem pegar a bolsa. Chegou em casa em minutos, o peito apertado, e encontrou o apartamento da vizinha cheio de gente. Dona Márcia chorando no sofá, 2 policiais anotando coisas num caderno. Onde está meu filho? Gritou ela. Calma, senhora, disse um policial, levantando a mão. Estamos procurando. A vizinha disse que viu um homem saindo com ele, mas não reconheceu. Nanda caiu no chão, as lágrimas escorrendo sem controle. Era culpa dela. Deixou Léo com alguém, confiou demais. Enquanto tentava respirar, o celular tocou de novo. Número desconhecido. Ela atendeu trêmula. Fernanda, escuta bem, disse uma voz feminina, fria e familiar. Era Ju. Se quer ver seu filho de novo, sai da vida do Min-ho, desiste do trabalho, some da glória, senão ele não volta. Ju, por favor, implorou Nanda, as palavras saindo entre soluços. Ele é só uma criança, me diz onde. Ele tá. Você escolhe, cortou Ju seca. Faça o que eu disse ou adeus pro seu menino. A ligação caiu e Nanda ficou olhando pro celular.
o chão sumindo debaixo dela. Ela não podia chamar a polícia para isso. Ju ia saber, mas também não podia ficar parada. Levantou, limpando o rosto com as mãos, e correu para o único lugar que fazia sentido agora, o escritório de Min-ho. Chegou lá ofegante, batendo na porta até ele abrir, a cara confusa. Nanda, o que aconteceu? Perguntou ele, segurando os braços dela para ela parar de tremer. O Léo. Alguém levou ele, disse ela, as lágrimas voltando. Eu não sei o que fazer, Min-ho. Me ajuda, por favor. Ele ficou pálido, os olhos arregalados. Levaram ele? Como assim? Sem esperar resposta, ele a puxou para dentro e a abraçou forte, tentando acalmá-la. Enquanto Nanda chorava nos braços dele, ele sentiu que o cheiro do cabelo dela era familiar. Uma memória vaga surgiu, um passeio, o sol quente, ela rindo com um copo de suco na mão. Ele piscou confuso, a imagem sumindo rápido. Eu vou resolver isso, disse ele, a voz firme, mas tremendo um pouco. Confia em mim, Nanda. Ela concordou, ainda chorando, enquanto ele pegava o celular e ligava para a segurança dele. Min-ho se surpreendeu com o instinto que sentiu. Precisava protegê-la, precisava trazer Léo de volta. Enquanto falava, rápido e sério, a mente dele lutava para juntar os pedaços que começavam a aparecer. Quem era ela para ele? Por que parecia tão certo estar ali por ela? Nanda caiu numa cadeira, as mãos no rosto, segurando o choro. Ele não lembrava, mas estava ali. E por agora, isso era a única coisa que a mantinha inteira. O galpão na zona leste de São Paulo cheirava a mofo e gasolina. O chão sujo de terra e latas velhas. Nanda tremia ao lado de Min-ho, os dois escondidos atrás de uma pilha de caixas, enquanto ouviam vozes abafadas. Ele tinha rastreado Léo até ali com a ajuda do segurança dele, que ficou esperando do lado de fora com a polícia. Min-ho segurava o braço dela, os olhos fixos na porta enferrujada à frente. Fica atrás de mim, sussurrou ele, a voz baixa, mas firme. Vamos pegar ele de volta, eu prometo. Nanda concordou, o coração na garganta. Ela não conseguia falar, só pensar em Léo, onde ele estava, se estava com medo. Min-ho abriu a porta com cuidado e eles entraram. O lugar era escuro, com luzes fracas piscando no teto. Um homem magro, de boné, andava de um lado para o outro falando no celular. Min-ho avançou rápido, agarrando o cara pelo colarinho antes que ele pudesse reagir. Cadê o menino? Gritou Min-ho, empurrando ele contra a parede. Fala agora ou eu acabo com você. O homem levantou as mãos, assustado. Calma, calma. Tá ali num canto. Eu só fiz o que me mandaram. Nanda correu para o lado que ele apontou, o peito apertado. Num canto, encolhido num colchão velho, estava Léo, os olhos vermelhos de choro, mas vivo. Mamãe! Gritou ele, levantando os bracinhos. Meu amor! Ela o pegou no colo, apertando ele contra o peito enquanto as lágrimas escorriam. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem. Min-ho soltou o homem, que caiu no chão gemendo, e foi até ela. Ele passou a mão na cabeça de Léo, o rosto suavizando por um segundo. Mas então ele olhou nos olhos do menino, grandes, puxados, iguais aos dele, e parou. Nanda, disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. Quem é o pai dele? Ela congelou. Léo se agarrava ao pescoço dela e Min-ho olhava para ela como se o mundo dependesse da resposta. Não tinha mais como esconder. É você, falou ela, as palavras saindo pesadas. O Léo é seu filho. Min-ho piscou, o rosto pálido. Meu filho? Ele deu um passo para trás, passando a mão no cabelo. Como? Quando? Há 6 anos, disse ela, segurando o choro. A gente estava junto. Você veio para o Brasil e depois você foi embora. Eu descobri que estava grávida, mas você sumiu. Tentei te achar, Min-ho, eu juro, mas você nunca respondeu. Ele ficou quieto, os olhos arregalados, e então outra memória bateu. Um acidente, o som de vidro quebrando, a dor na cabeça. Eu sofri um acidente na Coreia, falou ele, quase para si mesmo. Bati a cabeça, esqueci coisas, meses inteiros. Eu não lembrava de você.
Nanda olhou para ele, o peito doendo. Você não lembrava? Perguntou, a voz tremendo. Mas eu te esperei. Eu criei ele sozinha por causa disso. Min-ho fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu de novo, tinha lágrimas ali. Ele se abaixou e abraçou os dois. Léo entre eles, o corpinho quente contra o peito dele. Desculpa, sussurrou ele. Eu não sabia, mas eu estou aqui agora. Não vou deixar vocês nunca mais. Nanda deixou as lágrimas caírem, o alívio misturado com uma raiva que ela não sabia que ainda tinha. Mas o abraço dele era real, e Léo parou de chorar, segurando a camisa de Min-ho com as mãozinhas. Antes que pudessem dizer mais, a polícia entrou, algemando o homem no chão. De volta em casa, horas depois, Nanda colocou Léo para dormir, o menino exausto, mas seguro. Min-ho ficou na sala, olhando para as mãos como se não soubesse o que fazer com elas. Ela voltou e sentou no sofá, o silêncio pesado entre eles. Você acredita em mim? Perguntou ela finalmente, a voz baixa. Acredito, respondeu, ele olhando para ela. E eu vou consertar isso, Nanda, pelo Léo, por você. Ela concordou, mas não disse nada, ainda doía. Ele lembrava pedaços agora, mas 6 anos não voltavam. Enquanto ele saía para pegar ar, ela abraçou as pernas, pensando no que vinha pela frente. Tinha Léo de volta, mas e Min-ho? Será que ele ficava mesmo? O apartamento de Juliana, no Leblon, Rio de Janeiro, era grande e moderno, com janelas de vidro que mostravam o mar lá fora. Min-ho entrou com o rosto sério, ainda carregando a raiva do que descobriu na noite anterior. Léo era filho dele, e Ju tinha mandado sequestrar o menino. Ele parou na sala, as mãos nos bolsos do terno, enquanto ela se virava do bar com um copo de vinho na mão, o sorriso falso já no rosto. Amor, você veio me ver, disse ela, a voz doce, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que você ia sentir minha falta. Para de fingir, Ju, cortou ele, a voz fria, quase tremendo de raiva. Eu sei o que você fez. Mandou sequestrar o Léo, um menino de 5 anos. Como você pôde? Ju piscou, o sorriso sumindo por um segundo, mas ela se recuperou rápido. Não sei do que você está falando, Min-ho. Isso é loucura. Quem te encheu de ideia? O homem que pegou ele, respondeu ele dando um passo para frente. Ele confessou tudo para a polícia. Está acabado, Ju. Você é um monstro. Ela largou o copo no balcão, o rosto ficando vermelho. Você está acreditando naquela costureirinha, não é? Ela armou isso para te manipular. Eu te amo, Min-ho. Fiz tudo por nós. Você sequestrou meu filho por nós? Gritou ele. Você quase destruiu a Nanda e eu nem sabia que ele era meu. Isso não é amor, é doente. Ju arregalou os olhos surpresa. Seu filho? O que você está dizendo? O Léo é meu, disse ele mais calmo agora. Eu e a Nanda, 6 anos atrás. Eu esqueci por causa do acidente, mas agora eu sei. E você tentou tirar ele dela. De mim. Ela riu, nervosa, balançando a cabeça. Isso é ridículo. Você está jogando tudo o que a gente tem fora por ela? A gente não tem nada, respondeu ele firme. Acabou, Ju? A polícia está vindo atrás de você. Eu só vim te avisar para não dizer que não dei a chance de você se explicar. Ju ficou quieta. Ela deu um passo para ele, mas Min-ho virou as costas e saiu, a porta batendo atrás dele. No elevador, ele respirou fundo, o peito apertado. Era o fim de uma mentira e o começo de algo que ele ainda não sabia como lidar. De volta a São Paulo, ele foi direto para o apartamento de Nanda. Era noite e ela abriu a porta com cara de cansada, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Léo dormia no quarto e a sala estava quieta, só o som do ventilador girando. Trouxe uma coisa pro Léo, disse Min-ho, mostrando um carrinho de brinquedo vermelho. Pensei que ele ia gostar. Nanda sorriu fraco, pegando o carrinho. Ele vai amar, obrigada. Ela hesitou, olhando para ele. E a Ju? Terminei com ela, respondeu ele, sentando no sofá. Ela está com a polícia agora. O cara que pegou o Léo entregou tudo.
Nanda concordou, mas não disse nada. Só ficou olhando para o carrinho nas mãos. Minho respirou fundo, sentindo o peso do silêncio. Eu não sabia de nada, Nanda. Do Léo, de você. Depois do acidente, minha cabeça ficou um buraco. Mas eu estou lembrando agora. Pedaços. Você costurando uma camisa para mim, rindo enquanto eu tentava ajudar. Ela levantou os olhos. Você lembra disso? Lembro, disse ele, a voz baixa. E me mata saber que eu te deixei sozinha com ele. Me desculpa. Nanda engoliu em seco, as lágrimas querendo sair. Eu te procurei, Minho. Você sumiu, e eu não sabia o que fazer. Criei ele sozinha porque não tinha escolha. Eu sei, respondeu ele, se inclinando para frente. Mas eu estou aqui agora. Quero fazer certo por vocês. Ela ficou quieta, o coração bagunçado. Queria acreditar, mas 6 anos não apagavam fácil. Vamos ver, disse por fim, a voz tremendo um pouco. Minho ficou até tarde. Os 2 sentados no sofá. O silêncio mais leve agora. Ele sonhou naquela noite. Nanda e ele num beijo sob fogos de São João. O calor dela contra ele. Acordou com lágrimas, sabendo que era real. Enquanto isso, a mídia explodia com a notícia da prisão de Ju, a influenciadora caindo em desgraça. Nanda viu no celular, mas desligou o aparelho. O que importava agora era Léo, e talvez Minho. O sol estava quente no Parque Ibirapuera naquela tarde, o céu aberto e o barulho de crianças correndo enchendo o ar. Nanda caminhava ao lado de Minho, Léo correndo na frente com o carrinho vermelho que ele tinha ganhado. Era a primeira vez que os 3 saíam assim, como uma família. Minho carregava uma mochila com água e uns lanches, o terno trocado por uma camiseta simples que o fazia parecer mais humano. Olha, mamãe! Gritou Léo, parando para mostrar o carrinho subindo uma pedra. Ele é rápido. Nanda sorriu, o coração mais leve por um segundo. É mesmo, meu amor. Você é o melhor piloto. Minho parou ao lado dela, olhando Léo com um brilho nos olhos. Ele é incrível, sabe? Disse baixo. Me lembro de uma tarde aqui contigo. A gente comprou algodão doce e ficou vendo o lago. Nanda virou para ele, surpresa. Você lembra disso? Perguntou, a voz saindo mais alta que o esperado. Lembro, respondeu ele. Está voltando aos pedaços. Você rindo com o cabelo cheio de açúcar. Eu não sabia porque esqueci isso até agora. Ela ficou quieta. 6 anos tinham passado, mas ele estava ali, tentando juntar os cacos. Antes que pudesse dizer algo, Léo correu de volta, puxando a mão de Minho. Vem brincar comigo, tio. Minho riu e deixou o menino puxar ele para o gramado. Nanda sentou num banco, olhando os 2. Ele se abaixou para empurrar o carrinho com Léo, mas às vezes parava, o olhar perdido, como se estivesse em outro lugar. Quando voltaram, suados e rindo, ela resolveu perguntar. Você fica assim às vezes, disse ela, enquanto Léo corria para pegar água na mochila. Quieto, olhando para nada. O que é? Minho sentou do lado dela, respirando fundo. É difícil explicar. Depois do acidente, eu fiquei perdido. Meus pais morreram antes disso, e eu já não era muito bom em lidar com as coisas. Aí veio a batida e minha cabeça apagou pedaços. Fiquei vazio por um tempo. Nanda olhou para ele, o coração doendo. Você nunca me contou isso, disse baixo. Quer dizer, antes. Eu não falava muito, admitiu ele, esfregando as mãos. Mas você está me trazendo de volta, Nanda. Você e o Léo. Ela ficou sem saber o que dizer. Léo voltou, subindo no colo dela, e perguntou com a voz curiosa. Mamãe, quem é ele de verdade? Nanda hesitou, olhando para Minho. Era agora ou nunca. Ele é seu pai, meu amor, falou ela, segurando a mãozinha dele. Ele não. Tava com a gente antes, mas está aqui agora. Léo arregalou os olhos, olhando para Minho. Você é meu papai? Perguntou quase tímido. Sou, respondeu Minho, a voz tremendo um pouco. Ele abriu os braços e Léo pulou para o colo dele, abraçando ele com força. Minho fechou os olhos e Nanda viu uma lágrima escorrer. Mais tarde, no ateliê,
Nanda trabalhava no vestido para o concurso, os bordados juninos tomando forma. Min-ho ficou ali, ajudando a passar linha nas agulhas, como fazia 6 anos atrás. Eu me lembro disso, disse ele, rindo. Você me mandava segurar a linha, e eu sempre embolava tudo. Ela riu também. Você era péssimo nisso, respondeu olhando para ele. Por um segundo o tempo sumiu, e eram só os dois de novo. À noite, no apartamento, depois que Léo dormiu, Min-ho ficou na sala. Ele se inclinou e beijou ela. Leve, quase com medo. Nanda deixou, o coração acelerado, mas puxou ele para trás depois. Eu preciso de tempo, disse baixo. Isso tudo é muito. Eu sei, respondeu ele segurando a mão dela. Eu espero, quanto você precisar. Ele saiu e Nanda ficou no sofá, o silêncio voltando. Era bom ter ele por perto, mas ainda doía. 6 anos não apagavam com um beijo. O Anhembi estava lotado naquela noite. Nanda ajustava o vestido junino nos bastidores do concurso nacional de moda, os dedos tremendo enquanto passava a mão pelos bordados coloridos. Era a peça mais importante que ela já tinha feito. Saia rodada, flores costuradas à mão, um pedaço do Brasil que ela carregava no coração. Ela respirou fundo. Min-ho e Léo estavam na plateia, e isso a deixava mais nervosa ainda. A modelo passou por ela, vestindo o vestido, e Nanda deu um passo para trás, olhando o resultado. Era lindo, simples, mas com alma. O apresentador chamou o nome dela e ela ficou nos bastidores, o coração batendo tão forte que mal ouvia a música. A modelo desfilou, o tecido dançando na passarela e o público aplaudiu. Nanda fechou os olhos, rezando para dar certo. Min-ho assistia da plateia, Léo no colo dele, os olhinhos brilhando com as luzes. Ele sorriu, inclinando a cabeça enquanto a modelo girava. Uma memória voltou, clara como o dia. Nanda dançando numa festa junina, o vestido rodado, o riso dela enchendo o ar. Ele piscou, o peito apertando. Eu já sabia que ela era assim, murmurou para si mesmo, segurando Léo com mais força. Quando os jurados subiram no palco, Nanda segurou a respiração. O apresentador pegou o microfone. E a vencedora do concurso nacional de moda é Fernanda Silva. O grito dela ficou preso na garganta, as pernas moles. Ela subiu no palco, o aplauso vibrando nos ouvidos, e pegou o troféu com as mãos tremendo. Olhou para a plateia e viu Min-ho de pé batendo palmas, Léo acenando com o carrinho na mão. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo, e levantou o troféu. Era real. Ela tinha conseguido. Nos bastidores, Min-ho apareceu com Léo, um buquê de flores. Na mão, ele entregou para ela o sorriso aberto. Você foi incrível, Nanda. Eu sempre soube que você ia brilhar. Ela pegou as flores, o peito quente. Obrigada, disse baixo, olhando para ele. Você estar aqui significa muito. Eu não ia perder isso por nada, respondeu ele, a voz suave. Mas então ele hesitou, esfregando a nuca. Escuta, eu preciso ir para a Coreia por uma semana. Negócios da glória. Mas eu volto logo, tudo bem? Nanda sentiu um frio na barriga, o velho medo voltando. Uma semana? Perguntou, tentando esconder o tom. Você vai mesmo voltar? Vou, disse ele, segurando a mão dela. Eu juro, Nanda, não vou sumir de novo. Você e o Léo são tudo para mim agora. Ela concordou, mas o coração ainda estava apertado. Então não some, falou quase implorando. Por favor. Não vou, prometeu ele, puxando ela e Léo para um abraço. Ela deixou, sentindo o calor dele, mas uma parte dela ainda tremia. De volta em casa, Nanda e Léo comemoraram com pipoca e um bolo simples que ela comprou na padaria. Ele ria, jogando pedaços para cima, e ela sentou no chão com ele, o troféu na mesinha de centro. Mamãe, você é a melhor, disse Léo, subindo no colo dela. E você é meu melhor ajudante, respondeu ela, beijando a testa dele. Mas enquanto ele corria para pegar o carrinho, ela ficou pensando. Min-ho tinha prometido voltar, mas e se não voltasse?
6 anos atrás, ele sumiu sem querer. E agora? O celular tocou e ela atendeu rápido. Era Min-ho, a voz meio abafada pelo barulho do aeroporto. Já estou embarcando, disse ele. 1 semana, Nanda, me espera? Espero, respondeu ela tentando sorrir. Mas volta mesmo, hein? Volto, falou ele, e ela ouviu o riso dele antes da ligação cair. Ela desligou, olhando para o troféu. Era a maior vitória dela, mas ainda tinha Min-ho na cabeça. Queria acreditar nele, queria que fosse verdade. No avião, Min-ho fechou os olhos, o barulho dos motores enchendo o silêncio. Outra memória veio. Ele e Nanda, numa noite quente, ele prometendo que sempre ia encontrá-la, o riso dela contra o peito dele. Ele sorriu, o coração mais leve. Estava quase tudo de volta agora. E quando voltasse, ia provar para ela que não ia embora de novo. Por ela, por Léo, por eles. A semana passou devagar, mas Min-ho voltou para São Paulo como prometeu, batendo na porta de Nanda com uma mala pequena e um sorriso cansado. Ela abriu a porta, o coração pulando no peito, e Léo correu para ele antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. "Papai!" gritou o menino, os bracinhos abertos. Min-ho se abaixou e pegou ele no colo, rindo enquanto entregava um pacotinho para ele. "Trouxe uma coisa para você", disse Min-ho, a voz suave. Léo abriu o pacote com os olhos brilhando e puxou um hanbok infantil, azul e vermelho, o tecido leve balançando nas mãos dele. "É roupa de príncipe", falou Léo, já tentando vestir por cima da camiseta. Nanda riu, o som escapando fácil, e Min-ho virou para ela, os olhos mais claros que nunca. "Eu lembro de você rindo assim", disse ele baixo. "Numa festa junina, você com um vestido rodado, eu tentando te acompanhar na dança. Está tudo voltando agora." Nanda sentiu o peito esquentar, as lembranças dele se juntando às dela. "Você está mesmo lembrando tudo?" perguntou, quase com medo da resposta. "Tudo", respondeu ele, "e eu não vou esquecer de novo." Ele hesitou, olhando para ela e Léo. "Quero que vocês venham morar comigo. Um apartamento maior, com um canto para você costurar. O que acha?" Ela parou. Era grande, rápido, mas olhando para ele com Léo no colo parecia certo. "Tudo bem", disse por fim, a voz tremendo um pouco. "Vamos tentar." O dia seguinte foi na Avenida Paulista, os 3 caminhando juntos. Léo segurava a mão de Nanda de um lado e a de Min-ho do outro, rindo enquanto apontava para os carros passando na rua. Nanda olhou para Min-ho, o jeito que ele sorria para Léo, e sentiu uma paz. Dentro dela, 6 anos tinham sido pesados, mas agora tinha isso, um começo. "Eu lembro de te pedir em namoro aqui", disse Min-ho, parando perto de um banco. "As luzes estavam acesas, você rindo de mim porque eu tropecei tentando te impressionar." Ela sorriu. "Você caiu feio", respondeu rindo. "Mas eu disse sim mesmo assim." "E agora?" perguntou ele, segurando a mão dela. "Quer dizer sim de novo? Não só namoro, casamento, eu, você, o Léo, uma família de verdade." Nanda arregalou os olhos, o coração disparando. Léo olhou para cima, curioso. "Mamãe vai casar com o papai?" perguntou a voz animada. Ela olhou para os dois, o menino que era tudo para ela e o homem que estava voltando a ser. "Sim", disse, as lágrimas escorrendo. "Eu quero." Min-ho puxou ela para um beijo, leve e quente, enquanto Léo batia palmas, pulando entre eles. "Eu amo vocês!" gritou o menino, e Nanda riu contra os lábios de Min-ho, o som misturado com o barulho da avenida. Naquela noite, no apartamento velho dela, Nanda costurava um vestido novo na mesinha de centro. Min-ho sentou no chão com Léo, os dois desenhando carrinhos num papel amassado. Ele olhou para ela, o lápis parado na mão. "Eu abri mão de metade dos negócios na Coreia", disse ele baixo. "Quero ficar aqui com vocês. Não vou mais correr para lá e para cá." Nanda parou a agulha, surpresa. "Sério?" perguntou, o coração apertando. "Você não precisa fazer isso por mim." "Não é por você", respondeu ele sorrindo. "É por mim. Eu perdi 6 anos, não quero perder mais nenhum dia."
Ela concordou, os olhos molhados, e voltou para o vestido. O rádio cantava sobre amor e recomeços, e ela sentiu que era verdade. Léo subiu no colo de Minho, mostrando o desenho, e ele riu, bagunçando o cabelo do menino. Nanda olhou para os dois, o troféu do concurso na prateleira, o ramboque dobrado no canto. Era simples, bagunçado, mas era deles. Enquanto a música acabava, ela pegou a mão de Minho por cima da mesa, os dedos dele quentes contra os dela. Não precisava falar nada. O silêncio dizia tudo. 6 anos tinham ido embora, mas o que vinha agora era maior. Uma família, costurada aos poucos, ponto por ponto, como ela sempre fez. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!